Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives no mês de julho. Para quem vem acompanhando, desde sábado estamos recebendo muitos autores e autoras batendo papo, fazendo sorteio, uma delícia! Esse ritmo vai continuar no mês de julho, então teremos live amanhã, depois. Ai, que espetáculo! Mal posso esperar para receber todo mundo aqui, né? Muito bem, antes do nosso escritor entrar aí, lembrando para vocês que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Spotify, Anchor, YouTube, Amazon Music e, claro, aqui no Instagram, MoniqueMM18. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e o material que é gerado diariamente aí, tá bom? Muito bem. Antes da gente chamar o nosso escritor, vai aqui o lembrete da nossa parceira literária do mês de julho, que é a revista Book BR, que é uma revista literária voltada para divulgações de autores nacionais e, claro, os apreciadores da literatura nacional. Então, se você ainda não conhece, já corre lá no Instagram, o Book BR, a revista que divulga, que tem espaço para contista, poeta, leitores, eles também fazem entrevista, aquele espetáculo, tá bom? O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, daqui a pouco o nosso escritor está por aí. Lembrando que esse ano tem Bienal aqui no Rio de Janeiro, quem vier, por gentileza, me mande mensagem, eu estarei lá, quero ver meus escritores, conhecer essa galera que vem acompanhando o podcast nos últimos anos, que tem participado ativamente. Então, mande mensagem. Vai ser muito legal fazer esse encontrão e conhecer as pessoas, né? Os escritores e, claro, os leitores que estão aí acompanhando e estão comigo nessa jornada. Vamos esperar nosso escritor entrar. Vamos ver aqui, cadê o nosso... Ah, ele tá aqui, peraí. Ele não tá como Giovanni, não. Peraí que ele já até mandou. Ele tá como Destrava-Letra. Aceitei, Giovanni. Ah, agora eu estou vendo. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Monique. Boa noite a todos. Tudo bom? Tá me vendo e tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo, tudo bem. Ah, que maravilha, querido. Muito obrigada por participar do meu projeto no mês de julho. Estou muito feliz de ter você aqui, principalmente porque a gente vai falar sobre inclusão dentro da literatura. Então, muito obrigada, tá? Legal, eu que agradeço aí pela oportunidade. Muito bacana estar falando contigo aqui no podcast. É a tua primeira live literária? A primeira live, sim. No entanto, não é a primeira participação ao vivo. Quando do lançamento do livro, né, da Galeria de Arte da Fifi, que é esse livro aí que saiu agora pela Casa Kids, a gente teve uma rodada de lançamento, né? Então a gente teve o lançamento em livrarias aqui em Brasília, em Londrina, no interior do Paraná, e aí com isso também teve uma movimentação bacana até com mídia, né? A gente teve algumas inserções na Rádio Nova FM, na CBN, na Globo aqui de Brasília, TV Cultura. Então assim, não vou te dizer que sou um cara experiente nisso, mas assim, foi uma experiência muito interessante. É meu primeiro livro, que eu estou lançando o primeiro livro infantil. E tem sido legal fazer essa rodada de conversas, assim. Minha formação é em jornalismo, eu sou jornalista, sou assessor de imprensa de um banco. Então, tenho esse contato, essa vivência com a mídia, né, de alguma maneira. Mas como fonte, é a primeira experiência com o lançamento do livro, vamos dizer assim, né? Então, tem sido bem gratificante, assim, bem legal.
interessante, né, gente? Então, é muito legal. Você falou aí que a Galeria de Arte da Fifi é o teu primeiro livro infantil, mas você já tem outros Isso. livros no mercado? Médio. Como é que funciona? A gente escreve não necessariamente o tempo da publicação é o mesmo, né? Então, assim, eu tenho um outro livro, mas ele foi escrito primeiro, no entanto, a publicação dele está um pouco mais demorada, mas deve sair ainda nesse semestre pela Ópera Editorial, um livro de poesias. Enfim, é uma questão de casamento de cronograma, né, no fim das contas. Aí esse livro é meu primeiro livro de fato publicado já. Eu já publiquei em antologia, assim, uma antologia de editora, você participa com coletânea com outros autores, né, mas livro proprietário de início a fim, acho que a Galeria de Arte da Fifi pode ser considerado o primeiro, porque é o que foi publicado até agora, mas eu estou com esse contrato com a Ópera Editorial para sair esse segundo livro aí, ainda nesse semestre. A Galeria de Arte da Fifi também foi pela Ópera, não? Foi por outra Não, editora? é pela editora Casa Kids, é uma editora especializada, é um selo especializado em literatura infantil, eles são de Curitiba, e a parte muito interessante, você até comentou no início aqui, é essa parte da inclusão, né? Eles ofertam, eles têm por padrão ofertar edições que promovem essa inclusão. Então, o livro da Galeria de Arte da Fifi, ele saiu tanto com o que eles chamam de capa comum, como com uma edição em braille também. O que para mim foi uma vivência toda nova, porque eu não tenho ninguém muito próximo de mim assim que necessita dessa linguagem, né? Então, mas assim, para mim me apaixonou no primeiro momento porque acho que é algo a ser muito valorizado, né? A inclusão cultural é ainda vinda de uma diversidade que permite mais inclusão ainda. Enfim, no fim das contas foi uma vivência bem interessante. Tanto é que eu não sabia, não sei se você conhecia livros em braille, eu não conhecia. E aí, a edição do livro em braille, ela é com a encadernação toda em espiral, em vez de ser uma encadernação de capa comum. Eu fui perguntar para eles o porquê, é porque o espiral não tem grampo, né, para a pessoa não machucar os dedos, assim. Enfim, para mim foi um aprendizado de início a fim, a edição do livro também nesse formato, até por detalhes como esse, assim, que eu desconhecia, por ignorância minha, assim, mas foi muito legal, assim, de contar com eles nessa proposta, né. A gente está aí na live com a Amy. A Amy, ela não enxerga. Ela é deficiente visual. Ela é leitora, ela é escritora, ela é seguidora, ela é ouvinte, ela tem o podcast dela e ela está aqui comentando as folhas do livro, né? As folhas são bem mais grossas e a numeração de páginas é muito maior. Ela falando, os livros publicados em braille são uma raridade. Já faz tempo que não pego um para ler. A Amy outro dia me mandou mensagem e falou assim, Monique, você já viu o óculos para quem não enxerga para ler livro? Eu falei assim, o quê? Como assim? Chegou num determinado estado, ou Amy, coloca aí nos comentários qual foi o estado, que eu não lembro mais. Colocou, saiu até numa reportagem, a Amy saiu na reportagem. Coloca o óculos, tem um negocinho, um leitor exatamente aqui, que quando ele é direcionado para a página, ele lê o que está na página para a pessoa. Isso é muito legal, né? Eu sou assessor de imprensa do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil adquiriu alguns óculos desses para fornecer para os seus funcionários que são cegos. E eu tive a oportunidade de participar do lançamento disso como benefício para os funcionários, né? E o banco tem uma linha de crédito, de acessibilidade, que permite também seus clientes adquirirem equipamentos de acessibilidade de modo geral. Pode colocar esse, cadeira de roda, enfim, coisas desse tipo. É uma linha de crédito específica. Não estou aqui para falar do Banco do Brasil, mas trabalho lá só para te dizer porém tenho muito orgulho, gosto muito de trabalhar lá. E para te dizer que tive contato com esse óculos assim e vi ele em pleno funcionamento com um colega que é deficiente visual e que teve a oportunidade de usar e testar e tudo mais. Ele contou que, assim, ajuda na vida dele não só para uma leitura de livros de capa comum, que, por exemplo, não tem à disposição em braille, por exemplo, mas para o dia a dia mesmo, para poder... A casa dele, ele já domina a casa dele, né? Mas para ele poder colocar aí em algum lugar e entender rótulos de embalagem, prazo de validade, coisas mais básicas em que a gente nem imagina a dificuldade que é essa falta de acessibilidade para quem precisa, né?
Então, eu tive essa oportunidade de lidar com o lançamento disso internamente para o banco, quando foi feita essa distribuição para o funcionário, né? Para o funcionário poder ter acessibilidade para poder tratar. E um deles, o Thiago, ele trabalha na nossa área de tecnologia aqui. Ele trabalha com uma cão-guia, que é a Melly, inclusive. E eu fiz questão de presenteá-lo com um dos livros da Galeria de Arte da Fifi, porque eu falei, cara, quero que você tenha a oportunidade de ver aí, depois você me dá seu feedback, assim, para ver que você achou do livro, assim, com a literatura em braille, né? Então, enfim, é algo que eu não tenho com tanta proximidade ao meu redor, mas valorizo demais. Ele é um dos caras mais próximos, assim, que eu tenho, no fim das contas, esse colega de trabalho, assim, vamos dizer. E bem Agora, legal, duas coisas Anne, um prazer de contar contigo aqui na live aqui, que está se transformando também em podcast. Bacana estar falando aqui contigo também. ela falou que ela não sabia se ela ria, se ela chorava, ou se ela planejava o roubo do óculos. Pois é, eu sou daltônico, né? E eu confundo as cores todas, eu sou daltônico. E diz que existe um óculos também, né, para daltonismo, e eu nunca Sim, testei, não sei como é. é. Tenho curiosidade. É um óculos normal, normal entre aspas, né? Que quando você coloca, você consegue enxergar as cores como elas são. É interessantíssimo também. Tá cheio de vídeo na internet com pessoas. Tem um, inclusive, que uma professora está dando para um aluno. Eles fizeram um ratatá deles lá da escola, compraram um óculos e deram para aquele aluno de 14, 12 anos daltônico, e, cara, é emocionante o vídeo. Agora, duas perguntas que eu ia fazer para você que estão aqui me cutucando. Primeiro quando você foi publicar a galeria de arte da Fifi, você não tinha ideia de que ia ter também uma versão em braille, né? Foi uma surpresa para Não você. tinha, foi. Você não estava Isso. nos seus planos fazer uma versão em braille, por exemplo. Não, não, porque eu não conhecia, não tinha ninguém ao redor, enfim, então não pensei nisso. Na verdade, como que surge o livro? Durante a pandemia, minha filha, se chama Clarice, e que a gente aqui em casa chama ela de Fifi, ela é a personagem do livro, esse personagem, esse desenho, é ilustrado por uma ilustradora que se chama Nani Vasques. É escrita, assim, minha filha, o desenho, assim. E aí, minha filha tinha 2 anos de idade, em plena pandemia, e aí eu estava trabalhando em home office, né? E ela comigo. Então, assim, era eu com ela o tempo todo, mas misturado com o trabalho. Então, era assim, eu em reunião, ela, tipo, tendo que se entreter brincando, eventualmente com algum desenho. E aí, às vezes, isso tudo a entediava, né? Uma criança de 2 anos trancada em casa no momento de pandemia. E aí ela vinha pro meu colo, meu computador tinha essas telas que são sensíveis ao toque, assim, que você vai mexendo, né? E aí, de vez em quando, eu chamava ela pro meu colo e eu abria aquele paintbrush e ela ficava rabiscando na tela do computador alguns desenhos, assim, 2 anos, ficava rabiscando o desenho. E ali tem umas autoformas, né? Se você clica numa estrelinha, só de clicar o dedo na tela e arrastar, já forma o desenho de uma estrelinha. Não precisa a criança precisar desenhar. Ela com 2 anos ainda não tinha coordenação para desenho, fazia os rabiscos delas e tal. E quando você clica na cor, só de ir tocando na tela do computador, você vai colorindo também. Então ela ficava brincando um pouco disso. Pai Coruja, eu ia salvando esses desenhos, jamais que eu ia jogar fora, né? Então eu ia salvando, salvando, salvando. Beleza, ponto, reserva. Guarda essa parte. Passa um tempo, aí que eu conheci o trabalho da Nani Vasques, que é a ilustradora. E entrou numa ideia de, Nani, vamos ilustrar? O que você acha? Eu faço uma história, faço um roteiro, e tinha esses desenhos parados, falei assim, eu acho que dá para fazer algo com esses desenhos. Você consegue mesclar a sua ilustração com os desenhos que minha filha fez para simular como se fosse uma viagem numa galeria de exposição de arte e tal, ela dá. E a partir do momento que ela me foi dando feedback do que era possível fazer com a ilustração, o que eu fiz com o livro foi um roteiro, na verdade, para essa historinha, entendeu? Que é um passeio da Fifi, que está na sala de casa, com um monte de desenhos espalhados. Chega eu, minha esposa, né? E fala, e a Fifi, esse monte de desenho espalhado, tal? Não, só minha galeria de arte, vem aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí o livro é esse passeio pela galeria de arte, que mostra os bichinhos de pelúcia dela, com personagens que fazem parte do mundo conhecido nosso de infância, porque ela tem, por exemplo, o Coelhinho da Mônica, tá rabiscado ali, simulado ali no livro.
aquele ratinho do Castelo rá tem um desenho ali que ela brincou. Então, assim, é uma viagem muito lúdica, que passa por personagens de história em quadrinhos, ou de desenho animado e tal. E ela fazendo essa viagem também num mundo muito de fantasia, de imaginação. E um livro infantil, enfim, e sem dar spoilers, posso contar o final aqui de um livro infantil, porque assim, é esse passeio, e que ao chegar ao final do livro, o livro também possui diversas folhas em branco, porém com a diagramação emoldurada, com a moldura como se fosse um quadro, convidando aí a Fifi convida, e você quer desenhar também? Desenha aqui e tal. Para Ai, mim, que a antigo, história do gente. Braille, para mim, esse foi o maior desafio. Falei, como é que eu vou fazer isso, né? Então, aí eles foram falando, cara, você pode colocar assim, e você, imagine também, tal, o que seria a sua arte e tal. Foi a adaptação que foi possível dentro dessa história, assim, que eu nem ouvi muitos feedbacks se isso ficou bacana ou não. O que eu tive, gostaram, assim. Mas a adaptação foi a única leve adaptação do livro Capa Comum para o livro de Braille, foi isso, porque assim, não tinha um espaço para o desenho, deixou esse convite para o Imagine, você, sua arte e tal. Mas a história é um pouco disso, assim, ele acaba sendo um livro interativo para as crianças, por exemplo. Hoje ela tem de 4 para 5 anos, completa 5 anos agora em julho mesmo. E os coleguinhas de escola, por exemplo, todos eles pegaram o livro e tal, e saíram rabiscando. Então foi muito bacana, assim, esse espaço de integração também dela com os amiguinhos, enfim. O livro, ele nasce, que era um presente meu para ela, nem tinha ideia de divulgar amplamente. E aí você perguntou como é que foi a história do Braille, né? Dei essa volta no mundo para poder chegar aqui. Da editora, enfim, de como que eu acabei chegando na editora, do Braille, etc. Uma colega ficou sabendo dessa história do livro, e ela tinha lançado um livro também, e me indicou uma editora. Eu entrei em contato com essa editora, e a editora não tinha um espaço naquele momento e tal, mas me ajudou fornecendo contato de outras 3 editoras. E aí foi que, no fim das contas, com a Casa Kids, funcionou. E a Casa Kids ofertou isso. O que você acha de fazer uma porcentagem da tiragem em Braille? Eu super topei na hora, assim. Foi assim, muito, muito ao acaso mesmo, assim, tanto ter o livro, ter a história, foi tudo uma construção meio ao acaso. Eu nunca pensei em ser um escritor de livro infantil, entendeu? Mas foi muito bacana. E é legal porque, assim, é muito simbólico, né? Eu sou pai, e aí esse livro, literatura infantil, simboliza o início de qualquer pessoa, mas da maioria das pessoas na literatura, né? Começa a ler com livros infantis. E aí o livro que eu fiz para minha filha, é também meu primeiro livro, tá? Então para mim tem essa carga emocional também bem interessante. Quer dizer, é um livro ali que pediu para nascer em várias versões, porque tinha que alcançar um determinado tipo de pessoa. Eu acho isso sensacional, o não planejamento, aonde que nos leva. A outra pergunta que eu ia fazer, que era em relação ao Braille, é: você está com a versão em Braille aí perto de você ou não? Ou a de capa comum? De Você tem capa o teu comum, tá? livro aí com você? Tá aqui. Eu acabei pegando só de capa comum, olha só. Aqui aparece espelhado, né? Eu Gente, que tenho linda ele que aqui. tá E aí, essa que a coisa. capa, né? E a contracapa, eles de costas aqui. Ai, tá linda essa A capa. parte, a parte, a parte do livro, a parte do final lá que eu comentei, é isso aqui, ó. Aí tem essas páginas em branco, e ela convidando, e ela convidando para quem quiser ilustrar também, Ah, por exemplo, e tal. E aí ai, tá folheando aqui lindo esse trabalho. outras partes. Esses aqui são desenhos que ela fez comigo no Paintbrush, por exemplo, ó. Que maravilha. Então passa um pouco Tá por esse lindo. universo, assim, de Isso alguma maneira. tudo, isso tudo são essas ilustrações todas foram feitas pela Nani Vasquez, é isso? É isso, é isso. Ela é uma artista que ela é professora e ilustradora, ela trabalha com isso já desde 2011, com produções independentes, a maioria delas voltadas para a literatura infantil mesmo, ilustração infantil. E ela já participou de diversas exposições por aí e tal, e ela tem um espaço, ela trabalha a arte dela no espaço colaborativo em Londrina, no interior do Paraná, que é a Casa Pagu. Então ela tem lá e está também buscando lançar outros livros, outras obras independentes dela, assim. E os trabalhos dela, independentes, lidam muito com o mundo de fantasias e de personagens que misturam
formas mais naturais pra gente, mas de um mundo muito fantasioso, assim mesmo. Tem um personagemzinho que chama Feijão, por exemplo. É quase que um grão de feijão com braços, perna, e que interage com a menininha, assim. Enfim, ela tem um traço muito bom, assim, muito refinado mesmo. Uma artista de Londrina muito bacana, assim, de conhecer. Tá aí, ó, indicação de ilustradora. Eu botei o nome aí, a Nani Vasques. Eu tô falando porque tem muita gente, muitos escritores que pedem indicação de ilustrador, às vezes de capista. Então, quando aparece, a gente tem que deixar o nome aí, o arroba aí. Já segue lá, vocês devem achar Nani Vasques. Tá lindíssimo esse projeto. Agora, me diz uma coisa, Giovanni. Você tem planos para escrever um outro livro infantil, semelhante a esse ou não? Escrever um novo livro na versão em braille? Como é que tá isso? Ou tá muito cedo ainda? Eu não descarto, no entanto, não estou com esse projeto. Eu tenho um livro que eu comentei aqui, que é um que eu já escrevi lá no início dos anos 2000. Eu estava na faculdade de jornalismo e tinha uma professora que incentivou a gente a ter um blog na época, início dos anos 2000, para poder ir usando quase como se fosse um repositório dos trabalhos realizados na própria faculdade, né, entrevistas, reportagens, etc. E também no sentido de ir lidando ali com uma editoração, né, ao longo do tempo. E eu acabei pegando esse blog mesmo depois de essa disciplina ter acabado e falei, vou continuar mantendo esse blog aqui. E mantive durante um bom tempo. Hoje ele não existe mais. Nessa manutenção, eu me desafiei, vamos dizer assim, a ter textos diários lá, numa espécie de treinamento mesmo. Acho que escrever é muito um treino, né? Assim como você vai querer correr uma maratona, você não começa a correr hoje para terminar hoje a maratona. Você vai fazendo treinamento, vai pegando condição física e etc, até que algum dia você vai correr uma maratona. Você vai correr primeiro 5 quilômetros, depois não sei o quê, e por aí vai. Na escrita, eu usei isso muito como um treino, assim, de escrita diária. Eu tinha reportagens, eu tinha entrevistas que eu ia produzindo como repórter freelancer mesmo antes um pouco de me formar e depois também fui mantendo esse blog, mas assim, os espaços em que eu não tinha um material jornalístico, eu ia compondo com crônica, conto, muita poesia, assim também, um exercício de poesia, né? Ia rascunhando ali e tal. Muita porcaria saía, mas algumas coisas eu ia gostando, ia salvando, assim. Então, assim, depois que o blog acabou, muita coisa, muito se perdeu do que eu tinha. Mas as coisas que eu achava bacana, eu ia salvando, assim, beleza. Eu vi uma chamada para originais também na internet, né? E aí eu me inscrevi com esse compilado de textos que eu fui produzindo ao longo de alguns anos, no início dos anos 2000, ali até 2010, ali 2009, 2010. E é esse livro que deve sair pela Ópera Editorial nesse semestre agora. Assim, se me pergunta de projeto literário, esse é o próximo, né? Tô aguardando sair, não é algo que eu estou escrevendo agora. Mas eu almejo escrever um romance, por exemplo, que é algo que eu sempre me instigo muito, assim, eu vejo, mas assim, é necessário mais fôlego, é necessário mais treinamento. Quando eu parei de escrever no blog, eu me distanciei um pouco desse mundo mais literário para poder partir para um olhar mais corporativo, né? Vim aqui para Brasília, atuo como assessor de imprensa atualmente. Trabalhei como assessor de imprensa, comunicação interna, comunicação integrada, planejamento de comunicação, etc. Várias áreas dentro disso aqui na empresa. E aí acabei me distanciando um pouco, porque quando eu ainda não atuava na área, eu usava um pouco a escrita como válvula de escape para aquilo que eu gostava, que era escrever. Hoje eu trabalho escrevendo o dia inteiro. Quando eu chegar em casa eu vou escrever de novo. Então, assim, eu me distanciei um pouco por conta disso. Só que, assim, aos poucos você vai sentindo falta de ter algo próprio também, né? Eu acho que é muito satisfatório o trabalho que eu tenho. Vivo da escrita, né? Trabalho com isso. Mas esse olhar mais autoral é algo que eu voltei a experimentar, assim, no ano passado para cá. E é legal, assim, que o jeito que isso me fisgou, até coloquei no perfil aqui no Destrava Letra, esse perfil ele surge justamente para me reaproximar desse mundo literário. E aí, nessa reaproximação, veio como uma avalanche tudo isso, assim, porque eu tinha textos parados desde o início dos anos 2000,
E como é que eu volto e crio esse perfil? Eu estava em São Paulo a trabalho, e aí a gente foi almoçar, uns colegas, e quando a gente estava voltando do almoço, a gente estava passando por uma livraria, que eu não me lembro o nome, perto daquele edifício do Copan, e estava uma equipe da TV Cultura lá, fazendo entrevista com o pessoal que entrava, assim. A entrevista era super curta, na verdade era uma pergunta para a galera, o povo que entrava, dizia o seguinte: qual é o livro que você indica, qual é o autor e por quê? Só isso, curto e grosso. E quando essa pergunta foi, a gente estava em quatro, cinco amigos, assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cada um foi para indicar, eu fiquei pensando, qual livro que eu indicaria? E aí eu percebi que fazia muito tempo que eu não lia um livro, assim, fazia tipo uns 6 meses que eu não lia quando eu estava lá. Livro literário, né? E aí eu falei, uau, faz muito tempo. Por curiosidade, o livro que eu tinha acabado de ler, já tinha uns 6 meses para trás, naquela época, era o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu falei, pô, eu acho que assim, tanto é o mais recente que eu tinha lido, quanto é excelente, indico mesmo. E indiquei. E aí depois isso saiu naquele programa Entre Linhas da TV Cultura. Eu falei, pô, tá aí. Eu acho que se eu criar algo para eu poder dar dicas de livros, eu acho que a partir daí eu vou me instigar a ler mais. E desde então engatilhei, assim. Aí eu li todos da Carla Madeira, li todos da Aline Bay, li Itamar Vieira, e por aí vai, assim. Comecei, né? Engrenou. E aí que eu Isso. comecei a tomar contato com isso. E aí que eu já estava com o livro pronto também, fazendo. E aí que surgiu essa chamada para originais. Então, assim, esse retorno a esse mundo de edição e de literatura, ele vem muito do ano passado para cá, embolado, assim, é uma mistura de mais de voltar a ser leitor, mas que também está me voltando a querer ser escritor e por aí vai, sabe? Um caminho meio mesclado, assim. E acaba que culminou em 2023 eu estar lançando 2 livros, né? Tem esse livro infantil que surge dessa história que eu contei e tem esse lançamento de textos que já existiam há um tempo. Então, assim, isso me fez voltar também a querer voltar a escrever. Então, assim, tô no processo de pegar forma de novo. Então, as coisas que eu tenho escrito para mim, acho que não é uma escrita pública ainda, é uma coisa que tenho pegado forma para poder escrever, mas o que eu gostaria mesmo de escrever, acho que são livros de contos e, porque assim, a partir desse treinamento, acho que conto é uma coisa mais reduzida. Ser mais reduzido não significa que é mais fácil, mas ser mais reduzido significa, acho que eu tenho mais fôlego para poder início, meio e fim, né, de um conto para depois pegar também o romance. Eu acho que são as coisas que estão mais em projeto, vou dizer. Descarto um novo livro infantil? Não, porque assim, tenho uma filha, tenho um sobrinho, que se chama Jorge. Meu pai está aqui, acho que na live, eu vi ele entrando aqui. Um abraço, pai, um abraço, galera que está aí que eu conheço. Quem não conhece também. Então, assim, eu não descarto. E conforme acho que ela for crescendo e gostando e tudo mais, pode ser que a gente invente de escrever coisas juntos, porque assim, ela vai se tornando também muito inventiva, né? Então, assim, nesse momento, o livro conta com essa sutileza dos desenhos, das ilustrações dela, diagramadas junto. Mais adiante, por que não uma história que eu e ela a gente invente junto, né? Porque não? Então, assim, eu não descarto, mas não está num projeto firme de agora. O de agora eu estou treinando uma escrita proprietária mais adulta, vamos dizer assim, não para literatura infantil. Seria Muito essa bem. definição, vamos lá. Você falou aí da poesia, da antologia, da participação. Tem algum poema ou poesia aí em mãos para a gente conhecer um pouquinho também desse seu lado escritor ou não? Não, porque não tem em mãos, não tem em mãos. Ah, Posso até buscar, mas vou ficar devendo. não Faz o tem seguinte, problema. o livro ele deve ser lançado segundo semestre, a gente combina, eu volto aqui. Ah, então Fechou? perfeito. Então pronto. Ele vai Super sair, top. ele vai sair pela Ópera Editorial, já tem capa pronta, a capa é da Marina Teles, que ela é filha da Giovanna Teles, jornalista. Por coincidência, estou dizendo isso só por uma referência de se conhecer, mas ela tem uma vida própria artística como fotógrafa excelente, assim, Sim. fotografa muito bem. E a capa já tá pronta, é um beija-flor, assim, todo bonito, e o título é o título de uma das poesias que se chama Enquanto o Resto Sufoca. Parte meio pesado, meio sombrio, né? Mas assim, é um pouco quase como os momentos de escape que a gente tem pelas coisas que a gente ama, né? Então, assim, por exemplo, não, escrevi isso lá no início dos anos 2000, nem era pai ainda, mas, por exemplo, hoje eu vivencio isso. Às vezes o trabalho, ele cansa a gente, né? A rotina de um trânsito ou das coisas a fazer mesmo,
pia de louça suja e por aí vai. Então, enquanto tudo isso vai sufocando a gente, o que faz a gente ter fôlego e respirar e tudo mais são as relações, são as coisas que a gente ama, né? Então, assim, eu não estou declarando o verso, mas essa é a essência, por exemplo, de um dos textos, né? Que fala que o amor é tudo aquilo que existe enquanto o resto sufoca, por exemplo, e que nos faz curtir, viver e tal. Então, assim, tem uns textos, assim, que eu coloco como poesia, tem outros que são um pouco uma experimentação ali. Uma pessoa me perguntou, mas de onde você tirou isso aqui, por exemplo, outros textos, né? Esse tem uma carga mais lógica até dentro dessa poesia que eu fiz, né? Mas tem outros, por exemplo, que eu fazia assim, como eu tinha aquela prática de querer escrever diariamente, eu fazia isso como treino mesmo. Então era assim, cara, vou me forçar hoje a escrever um texto que ele tenha algo relativo à palavra ponto, em todos os momentos. Então tem o ponto final, o ponto do bordado, o ponto de não sei o quê, o ponto de interrogação, exclamação, o ponto de um ponto que se faz no esporte, por exemplo, aí você marcou um ponto e tal. E fui brincando com essas coisas, mas assim, quase que no exercício. E aí, beleza, tenho todas essas ideias soltas. Como é que eu encaixo tudo isso num texto lógico, vamos dizer assim, né? Algo que se traduza ali com musicalidade, com ritmo, enfim. Basicamente é um treino. Não é que você tem sentimento aqui, é uma coisa que eu estou me derramando, ali não é. É uma coisa quase que lógica, mesmo de treinamento, assim. Estou fazendo agora um curso muito bom com a Cris Lisboa, do Go Writers. E ela coloca exercícios para a gente, por exemplo, de escrita, né? E era um pouco isso que eu fazia inconscientemente. Eu buscava, cara, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho que escrever hoje, porque eu me desafiei a escrever diariamente. Eu falei, vou escrever sobre bicicleta. Beleza, esse era o meu tema. Bicicleta, pedalo, ciclo da vida, o ciclo enquanto a gente gira, não sei o quê, e brotava um texto, assim, mas não era uma coisa que eu estou me colocando aqui quase como uma terapia, era de prática mesmo, de exercício. Então esse novo livro, ele vem é uma misturada de estudo, entendeu? Enfim, vamos ver se a galera gosta. Eu, eu Mas acho a gente volta aí, a gente volta aí. essa tua essência para poesia, para poema, né? Eu recebo muitos poetas aqui no projeto e a essência é diferente, a dinâmica da escrita é diferente, a forma de se expressar é diferente, a escrita, os sentimentos, vocês são mais diretos e mais intensos, né? Você falou que teve que reunir os seus textos para fazer o novo livro. E eu queria saber, assim, escreveram desde 2000, uma bagagem literária muito grande. Como é que foi para você escolher os textos que iam entrar para ser publicados e aqueles que você descartou? Falou, esse aqui vai entrar, esse aqui precisa modelar, esse aqui também vai ficar no livro, esse eu vou tirar. Como é que foi essa tua escolha? Foi para me inscrever para uma chamada de originais dessa editora, né? Que eles valorizam muito editores novos, independentes e tal. E existia uma regra lá que eu não tenho de cabeça agora, mas era um limite mínimo e um limite máximo. Então, assim, eu busquei atingir um volume diante de tudo que eu tinha. Então, eu confesso que tem coisas que eu talvez descartaria se eu fosse editar sozinho, mas como não atingiria talvez um mínimo, eu falei, cara, o que eu salvo daqui então? Essa pergunta vai nisso, assim, tipo, como é que eu estou escolhendo? Mas eu vi que minha régua da minha crítica estava muito alta, eu estava sendo muito autocrítico, assim, eu estava me punindo, né? E eu pedi para pessoas em volta me ajudarem a ler, assim, tal. Então tem uns que eu falo, não, isso aqui não tem nada a ver, a pessoa, não, coloca esse aqui é legal e tal. Coisas que eu descartaria e que outros curtiram, assim. Então tem uma mistura, assim, desse olhar, assim, que me ajudou a poder atingir essa regra dessa chamada de originais para poder participar de lá, e aí eles tiveram a leitura deles e acabou por selecionar, né? Isso é o do momento de agora. Só que essa seleção, ela aconteceu também muito no momento quente da escrita lá, porque assim, tinha coisas que quando eu produzia, eu fazia e publicava e sabia que era um exercício para publicar na época, mas eu já sabia que não tinha ficado tão bom, mas assim, não tô nem aí, vou dar a cara a tapa, publiquei mesmo assim e beleza, na época. Quando era desse jeito, já estava descartado na hora, porque eu nem salvava em arquivos meus, assim, eu deixava só no blog lá e tal. Quando o blog morreu, o próprio blog levou tudo com a enxurrada embora e foi embora. Coisas que na época eu falei, isso aqui eu gostei, vou salvar. Eu já ia salvando. Então, assim, eu já tinha, agora, quando eu fui selecionar, de alguma maneira eu já tinha uma
uma pré-seleção feita naquela época que eu olhei agora com um olhar de, sei lá, uma década depois, olhando assim. Tinha coisas que eu de fato olhei e falei, nossa, acho que não, né? E de fato joguei fora. E é isso, assim. Depois eu cheguei num tanto que eu falei, beleza, aqui tem uma seleção. Aí eu li, reli umas 4, 5 vezes, assim, até para ordenar, né? Isso aqui para ter uma ordem, alguma coisa ter nexo aqui, não que precise ter, mas assim, para ficar uma leitura mais fluida e tudo mais, eu fui colocando em alguma ordem, assim que de fato não foi a cronológica, né? Foram as temáticas e tal, para o livro ir ganhando forma de certa maneira, né? E aí eu fui colocando para as coisas tentarem se encaixar, entendeu? E aí alguns textos foram caindo fora, porque não está encaixando. Gosto, porém não está encaixando aqui agora também. E aí eu fui tirando também, eu falei que eu fui para atingir um mínimo no primeiro momento, e aí depois extrapolou. Aí depois eu fui tirando também para poder dar essa lapidada, assim, e chegou em algum lugar, né? Esse ponto que você tocou aí é muito interessante, porque Tem um. quando a gente Meu, Hã? perdão, eu ia dizer o seguinte: poesia para mim é um negócio muito difícil. Porque quando eu trabalho, né, com escrita, mas é escrita corporativa. Quando eu escrevo, estou escrevendo profissionalmente, mas estou escrevendo para o outro, né? Não sou eu, Giovanni, que estou me colocando ali. Claro que estou, subjetivamente, né? A gente atua ali também. A gente não é um robozinho, né? Mas beleza, eu estou escrevendo ali, mas não é a minha cara que está ali naquele texto totalmente. É um trabalho mais coletivo, né? O dia a dia corporativo. Quando eu escrevo uma literatura infantil, tem um texto meu ali, mas aquilo ali não sou eu totalmente. É um texto que é um roteiro para fazer funcionar, é a minha maneira de contar a história, sim, é autoral, sim, mas é outra coisa. Quando eu vou escrever, por exemplo, tentativas de romance que eu já tentei escrever, não curti, fui jogar fora, mas esses treinos, né, ou contos, enfim, você está escrevendo, mas você está colocando um personagem te tampando. Quando você escreve poesia, é meio que você está se colocando, é você no palco de um teatro, assim, né? Então, assim, acho que você fica mais com a cara à tapa, assim, de você se mostrar e tal. Então, para quem tem mais uma vergonha um pouco maior dos seus textos de mostrar, a poesia é mais difícil de publicar. Então, assim, até pensei, na hora que aceitaram, eu falei, eita, agora aceitaram, o que eu vou fazer que aceitar? Assim, o meu empenho para divulgar o livro infantil tem essa coisa. Eu sou pai e tudo mais. Queria ver esse livro sendo realizado, sendo divulgado e tal. O da poesia eu ainda estou meio retraído, assim, sabe? Para mim é novo também, esse mundo, assim. Então, tem esses desafios. Eu acho que É tem compreensível um isso. potencial, acho que vai ser legal, mas dá um medinho, dá um medinho. Compreensível. Você tocou em dois pontos bons aí. O primeiro, dessa sua releitura de textos que você produziu há anos, que hoje você fala assim, não, isso aqui não, gente, isso aqui não dá. Por quê? A nossa escrita passa por um amadurecimento. Você, às vezes, em um ano, quantos livros você leu em um ano? Quantas coisas você produziu em um ano? Então, muitas vezes, o escritor publica um livro, daqui a um ano, 2 anos, ele tem que fazer uma nova edição, uma nova correção, atualização de vocabulário, de cenas, porque a escrita amadurece. Então, naquele momento, aquilo foi propício para você, né? Nós, escritores, mas daqui a algum tempo aquilo não era, a gente vê que não era tão bom quanto a gente pensava que era, porque a gente amadurece. A escrita amadurece, a visão como leitor amadurece, porque a gente lê bastante livro, a gente conhece outros autores, automaticamente a gente se identifica com a escrita de um determinado escritor. Então, essas coisas realmente acontecem. Agora, em relação ao livro infantil, né, que é sensacional também, qual é o escritor que você usa como referência, ou que você indica para os seus leitores mirins? Para papai, mamãe que vão assistir a live, que estão querendo indicação de escritores ou de livros como os seus, se você conhecer em versão braille também, você indicaria, ou não? Ou não tem? Cara, não conheço o livro em versão Braille, incrível, né? Tomei contato pela primeira vez, assim, com a edição do meu, assim mesmo, então não conheço. Porém, a Casa Kids, ela tem essa
essa vertente, né? Eu acho que quem acessar lá o site da Casa Kids vai encontrar o meu livro lá, a Galeria de Arte da Fifi, e vai encontrar outros também do selo deles lá disponíveis. Eu acho que isso é uma boa dica, porque a sua colega aqui, esqueci o nome dela, Amy. falou que fazia tanto tempo, a Amy fazia tanto tempo que não tinha um contato com o livro, ali são selos infantis, no entanto, eles têm produzido isso. Acho que é interessante porque a gente está falando de uma fonte onde existem livros disponíveis, né? Com esse tipo de produção. Aí, assim, aqui em casa, olha que coisa, né? Como a gente escreve, publica, e às vezes não observa com tanta atenção o nome do autor, né? Mas tem um título em específico que minha filha adora, que ele chama Mordisco. Autora de fora, não é daqui não, mas assim, você encontra em um monte de livraria por aí. É sensacional o livro do Mordisco, assim, porque ele é todo trabalhado com recortes do livro. Ele é um monstrinho comedores de livro, então ele entra no livro, a página é toda recortada, ele vai comendo as páginas, entrando numa outra história. Então, é bem legal, assim. Tem um livro assim que a gente lê sempre, assim, porque minha filha sempre pede, que, por incrível que pareça, eu não conhecia antes de ser pai. Apesar de ter lido, eu achava todos os livros dele, aí de repente sobrou esse, assim, que eu não conhecia, que é o Chico Buarque. Ele tem o Chapeuzinho Amarelo, então a gente tem aqui em casa também, lê muito para ela. Ela tem uma estante cheia aqui de muitos livros, assim, e gosta muito. Então acho que o Chico Buarque eu colocaria nessa lista, esse do Mordisco eu colocaria também. Enfim, acho que dá para seguir aí com alguns outros que ela gosta. Tem um que é muito legal, eu vou até me meter ali e pegar também. Tá Que bom. ele é sobre cartas. Olha aqui, a Ai, estantezinha dela. gente, olha que Esse aqui, graça! esse aqui é sensacional. Esse aqui, ó. Tá Não dá conseguindo pra ver? ver a capa. A capa. Ele se, Isso, ele se afasta um chama pouquinho. ele se chama O Carteiro Chegou. Eu vou até pegar e vou levar para você ver. Ai, que delícia! Ele fala, ele é muito legal porque ele fala de um carteiro que vai caminhando, etc e tal, e vai entregando carta para os personagens de livros, de histórias conhecidas, assim, né? Então, quer ver? É um carteiro que ele vai Ah, indo e ele vai e encontra o senhor e senhora Urso. Então ele vai tomar um café com o senhor e senhora Urso. E aí você vê aqui, ó, tem a carta. você tá brincando. E aí você lê a carta. Ah, não sei o quê, querido senhor e senhora Urso, sinto muito, mas mesmo não sei o quê, não, assinado Caixinhos Dourados. É a Caixinha Dourados que mandou uma carta pelo carteiro. O carteiro vai lá tomar um café com um bolo na casa do senhor e senhora Urso, beleza. Aí o carteiro segue viagem. Aí ele vai e encontra a Bruxonilda. Olha a Bruxonilda. Com a corujinha da Bruxonilda, inclusive. Aí chega lá, o carteiro vai entregar o quê para a Bruxonilda? Não era carta, não. Ele foi chegar lá para entregar o quê? Um panfleto de um mercadinho. Então tem lá as coisas que ela compra e tal, tal, tal. Esse livro é sensacional. Para você ler para uma criança, por exemplo, ela se amarra, entendeu? Porque aí você tira uma carta e a Sensacional. história muda e ele é de pegar, assim, né? O do Mordisco Eu que eu não tava falando é esse conhecia. aqui, ó. Legal, né? Então, assim, como é que eu vou lembrar esse nome? A Janet Allan Hallberg. Nem conhecia também, mas assim, Companhia das Letrinhas. É um livro muito legal, o carteiro chegou. O do Mordisco que eu falei, ó, é Emma Yarlett. Não conhecia, não lembrava do nome dela. Ele é um livro todo recortado, então o Mordisco chega, tá vendo aqui, ó, que ele é recortado? Ele come o livro e vaza para outra página, ele come o livro aqui também, vai para outra parte, ele é todo de abrir, assim e tal. Esses livros são todos recortadinhos, assim, são muito legais. Eles são caros de se produzir, livros assim. Sim, Vamos dizer assim, muito mal comparando, porque o meu livro não é todo recortado, eu me comparei nisso na hora que eu fiz aquela página em branco para as pessoas, para se desenhar. Porque a criança, além de ler historinha, ela quer mexer, quer fazer, é, né? Então, por isso que tem aquelas páginas em branco para ela interagir de alguma maneira, né? Ela não tem uma página que vai dobrar, desdobrar, mas tem a página em branco ali para ela rabiscar, né? E essa aqui é sensacional também. Essa aqui é a Vanessa Bárbara. A Vanessa Bárbara, ela é uma autora magnífica. Ela é jornalista, ela escreveu na revista Piauí. Eu
cheguei a colaborar para a revista Piauí um tempo também, a gente foi meio contemporâneo, no entanto não é de lá que eu a conheci. Eu conheci porque ela foi vencedora do Prêmio Jabuti de livro-reportagem, uma vez que um livro que se chama O Livro Amarelo do Terminal, que retrata o terminal rodoviário de São Paulo. É um livro muito bom. Então, assim, ela tem livro-reportagem, ela tem romance, ela tem não sei o quê, e ela tem livro infantil. Ela lançou outro agora, recente, que eu não lembro o nome. Mas eu tenho esse aqui que chama o Indrigo Escavador de Umbigo. É muito legal, essas coisas escatológicas que a criança gosta. Então a criança vai lá, tá tirando sujeira do umbigo, não sei o que e tal. E a Clarice se diverte, assim. Eu acho que até é um livro até para mais velho do que ela, assim, um pouquinho. Acho que criança de uns 7, 8 anos deve se amarrar mais, assim. Mas ela já gosta, assim, é um livro super legal. E o cara que desenha, para quem lê a revista Piauí, por exemplo, é o cara dos traços de algumas ilustrações da Piauí, que ele é o André Sandoval. Eu sigo aqui a revista Enfim, Piauí. Eu esse gosto aqui do é super conteúdo legal, dele. assim. Então, assim, se fosse dar uma dica, acho que eu colocaria esses, assim, na lista dos preferidos. Agora, o teu livro, qual é a faixa etária do teu livro? Cara, eu acho que é na faixa etária da galerinha que é da minha filha, assim, porque eu peguei e fui escrever para ela, né? Então, eu escrevi para a idade que ela tem, que é 4, 5 anos, mas acho que dá para alcançar aí uns 7, 8 anos. Tem uma história engraçada no lançamento do livro aqui, que tinha uma menininha que chegou lá, a gente convidou e tal, não sei o que, ela é filha de um amigo nosso. E ela chegou lá e o pai dela não foi, mas foi com um amigo dele e entregou um dinheirinho assim que ela colocou na bolsinha dela, criancinha ela deve ter uns 8 anos hoje, eu acho, a Valentina. Ela colocou o dinheirinho na bolsinha assim e foi para a livraria, que é a Livraria Circulares aqui em Brasília, que é uma livraria de rua muito legal que tem aqui, e beleza, a gente foi lá. E ela olhando, tal, aquela molecadinha, todo mundo pegando o livro, ela deu uma olhada de longe, assim, falou assim, esse livro, acho que ele é para muito criança, eu já sou mais velha e tal, ela com 7, 8 anos só, assim, falou assim, não, você não precisa pegar esse, você fica à vontade, se você quiser tomar um sorvete, se você quiser escolher o livro que você quiser, esse é seu e tal, porque ela estava se sentindo numa obrigação de levar, sabe? Beleza. Aí ela entrou na livraria e folheou, folheou, folheou. E olha que coisa, tava todo mundo. Lançamento do livro, tava todo mundo atrás do livro, os convidados e tal. E aí ela viu todo mundo pegando, ela falou assim: tô vendo todo mundo pegar, acho que eu quero também. Aí ela acabou pegando. E aí depois os pais dela contaram, falaram, ela gostou demais, já rabiscou, desenhou e tal. Então acho que alcança até uns 7, 8 anos, ela falou que gostou depois, assim. Mas ela foi feita para uma faixa etária ali da idade da minha filha, que é uns 4, 5 anos. Porque a história é uma história muito lúdica, vai correndo ali, meio simples, assim, e que vai desembocar de fato no desenho, assim. Que maravilha! Agora, ô Giovanni, o que que você espera que o teu livro leve para as crianças que tiverem acesso a ele? Principalmente na versão em braille. Cara, o ser em braille, eu acho que a criança que não tem uma deficiência visual e que tem o contato com o livro em braille, porque o livro em braille ele é idêntico ao livro comum, no entanto, com o braille, né? Sim. Ali. Então, assim, eu acho que o interessante é porque você consegue trabalhar uma outra temática, que é a temática da inclusão, da diversidade, das diferenças de todo mundo, etc. e tal. Acho que isso é muito rico, né, para se trabalhar aí com as crianças. Então, acho que o livro em braille ele é indicado até para quem não tem essa necessidade, por exemplo, de primária, né, de ter que ter o braille para poder ler o livro. Mas sendo o livro em braille e lendo o livro em braille, se tem uma outra camada ali de educação possível, né? Que é dessas questões de diversidade e de inclusão. Eu acho que isso o livro pode apoiar. Agora, eu acho que nenhum livro infantil, nenhum é muito forte, né? Mas pelo menos no meu, livros de autores independentes, livros menores, assim, né? Quando você vai para autores mais consagrados, você pega uma Ruth Rocha, um Pedro Bandeira, é outra história, né? Esses caras formam sozinhos, né? Então aí. Mas esses livros, igual eu falei, que eu nem lembrava do autor e tudo mais e tal, eu acho que é mais uma coletividade de livros que ajuda. Então, assim, o meu é mais um, que junto com outros, a ideia é trazer
o livro para dentro de casa, entendeu? Então, assim, ela não vai ter o meu. Vai ter o meu, mas gostou de ler, vai ter mais um, vai ter outro, vai ter outro. Então, acho que a Sim, literatura infantil é muito feita também de volumes, né? E sim. cansou de um, leva no sebo, troca. Eu não espero que o meu livro esteja na casa das pessoas para sempre, entendeu? Quem tem o livro, espero, inclusive, que bota para rodar, até porque é feito para rabiscar, e se rabiscou, tudo bem, estragou, joga fora, e compra um outro de outro autor e tudo mais. Acho que é um pouco disso, de trazer essa vivência da escrita. Um pouco antes de dormir aqui, minha filha está dormindo já. Um pouco antes de dormir, minha filha estava lendo aqui, pediu para ler a historinha, uns 4, 5 livros em seguida, assim. E às vezes é um livro, às vezes pega e repete o mesmo, e tudo bem, assim. Então, assim, não diria que é o meu livro, que o meu livro vai fazer. Mas eu acho que a literatura infantil tem esse papel de fazer as crianças curtirem e lerem histórias, né? Eu acho que é um pouco disso. Agora, o que esse especificamente tem é essa questão de desenhar ali e tudo mais, que acho que a criança, ao ler a história, vai falar, pô, que bacana, vou desenhar aqui agora e tal. Acho que é um pouco disso, assim, acho esse universo. Mas nenhum livro vai ter um poder sozinho, não. Acho que é essa coletividade de livros que vai fazendo Sim. isso. Assim. Ela gosta muito de história, mas gosta de história porque tem um monte, né? Muito bem. Agora, quem quiser comprar o teu livro, aonde ele está à venda, tem digital, tem físico, é Instagram, é em site. Como é que tá isso? Ele está no site da livraria, da editora, está no site da Casa Kids. Se você digitar a Galeria de Arte da Fifi, certo que já deve ser um dos primeiros do Google ali, porque acho que não tem muito mais, mas para não se confundir, coloca a Galeria de Arte da Fifi Casa Kids, que vai cair direto no site, é tranquilo de encontrar. Em Brasília, ele está na livraria Circulares, tanto no endereço na quadra 113 Norte, aqui em Brasília, e na 103 Norte também, que é uma livraria que fica dentro da cafeteria Quanto Café. Aqui essa referência, para quem conhece Brasília, assim, é muito fácil de localizar, na Asa Norte, aqui são esses dois endereços. Tem também no Santuária Café, também aqui em Brasília, na 216 Norte. E lá em Londrina tem na livraria Olga, que também é uma livraria de rua que fica na rua Pio 12, lá em Londrina. Eu falo muito de Londrina aqui porque minha família toda mora lá, então vi aqui de relance aqui, porque às vezes a gente está conversando aqui, eu não consigo observar tão atentamente aqui, mas eu vi que meu irmão entrou, minha cunhada entrou, meu pai também, vi que tem colegas aqui, a Lu Doyle, eu vi que entrou também, vi que teve outros aqui, tem um pessoal conhecidinho aqui que eu vi, minha Tem uma prima, a galera Maria aí. Clara, enfim, e Londrina meus pais estão lá, então quando eu fui para lá em junho, conversei com a Olga, editora também, coloquei, literatura independente é muito disso, né? Você vai, você mesmo leva, coloca nos lugares e tal, então tem um pouco disso. Versão digital ainda não tem, eu acho que ela nem faz sentido também, versão digital, porque é isso, aí você vai, passeia, tá lá, e cadê que desenha, né? Eu acho que o físico, nesse caso aqui, ele faz diferença. Eu gosto muito do Kindle, mas para o livro infantil, eu acho que o negócio é o papel. É, Não sou muito saudosista do papel, não. Leio muito no Kindle. Mas para criança, ela quer pegar, quer ver e tal. sim. Ainda que tem uns projetos de histórias que se conta de um jeito digital que a galera se amarra também. Mas é tanta tela, né? Eu acho que o livro físico, acho que ele tem uma coisa diferente para criança. Assim, acho bacana. Para esse público, realmente é mais indicado físico, para que eles possam pegar, interagir, brincar, pintar, colorir. Eu acho que é esse o objetivo mesmo. Agora, só frisando, qual é o seu Instagram? Eu uso aqui, para as questões literárias aqui e tudo mais, tenho usado esse destrava-letra, que é esse que a gente se conectou aqui. Eu tenho o meu, mas o meu eu coloco mais as fotos da família e tal, então eu deixo ele privado. Eu tenho o meu também, que é Giovanni Nobile, né? Mas para me encontrar enquanto escritora e enfim, para falar de livro, eu tenho esse Instagram aberto, que é o Destrava-Letra. Nele eu dou dicas dos livros que eu estou lendo. Então eu coloco até dicas desses livros infantis aqui, eu coloco de tempo em tempo, e coloco dos livros que eu li, que eu estou lendo, enfim. Acho que é um pouco disso. Eu estou lendo livro da Conceição Evaristo agora, por exemplo, é o próximo que eu Ah, devo eu colocar lá. lembro, não consegui. Então, assim, tem umas coisas legais, assim, que eu tenho colocado, assim, porque eu acho que é um pouco aquela lógica que eu falei no começo, né, para eu me forçar a ler, né, nessa rotina que a gente leva, aí eu falo, pô, tá parado o Instagram, acho que eu tenho que pegar algum livro. Aí eu vou na livraria, vou lá, a livraria fica do ladinho de uma sorveteria. Vou lá, Clarice tomo sorvete e tal, vou lá, vejo, compro um livro. Aí eu vou lá, leio e faço um post depois, tal, do que eu achei. Aí eu vejo, pô, tá parado o
Instagram. Eu vou lá, vejo o outro. Assim, ele tem me ajudado a me manter em movimento na leitura, assim, tem sido bacana. Que maravilha. Tá aí, gente. @Destrava Letras. Eu vou marcar o arroba aqui na live para vocês acompanharem. Já vai lá e já segue para acompanhar as dicas literárias do nosso escritor. Giovanni, querido, você se saiu muito bem nessa primeira entrevista literária pelo Instagram. Eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, pelo teu carisma, a tua simpatia. Dizer que precisamos de autores nacionais que escrevem para um público mirim. Isso é fato. Não pare, escreva mais, seja na poesia, seja no infantil, seja um romance, mas escreva. A gente precisa de bons livros. Então, muitíssimo obrigada. Eu só te desejo sucesso. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser, querido. Valeu. Quero voltar, sim. Assim que tiver o lançamento do outro lá, eu te aviso, a gente marca aqui. Opa, Obrigado. já gostei. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que amanhã eu volto com mais entrevistas com autores. E, Giovanni, beijo, querido. Obrigada. Valeu, Um beijo na obrigado, sua pessoal. Boa noite a filha. todos. Valeu.